queridos amigos, estamos novamente aqui no Como Vai Você para bater um papo gostoso sobre qualidade de vida, saúde, papo que eu adoro. Vocês estão gostando? A gente gosta muito de estar aqui e quero saber você, doutor Nassif, está gostando do Como Vai Você? Gostando muito, mano. Tem sido gostoso conversar sobre diversos assuntos aqui. E cada dia nós estamos tendo outras ideias e vamos colocar em prática esse ano e trazer para todos os nossos amigos informações bem Já importantes. está faltando dia no nosso ano para tanta pauta, tanta coisa que a gente quer conversar. Tá bom, mas a segunda, quando tiver assim, por exemplo, entre o carnaval, essas coisas eu vou faltar, tá? Tá bom. Tá bom. Tá jóia. Doutor Nassif, na última vez que a gente conversou com a doutora Carla, a gente está recebendo a doutora Carla Zanin novamente aqui. Na última vez que a gente esteve com ela aqui, depois do nosso tempo de conversa aqui no bate-papo, eu fiquei conversando com ela e a gente entrou num assunto que eu achei muito interessante. Uhum. E aí eu tomei a liberdade e convidei para ela estar de novo conosco, porque eu acho que é tão legal que eu tinha que dividir com os nossos amigos. Eu acho bacana que se você dividir com nossos amigos, com a Carla e tudo, só porque não sei por que não divide comigo, né? Mas qual é o assunto hoje, doutora Carla? Me diga qual é o assunto hoje. Sempre é muito legal lhe pegar de surpresa. Imagina. É que você é tão bem preparado que a gente não precisa lhe entregar Você nada viu? pronto. Viu como é bom ter amigos, gente que gosta da gente, tá vendo? É isso mesmo. Então, hoje, o Como Vai Você, né? Agradece muito a presença da doutora Carla aqui. Sim. E vai falar sobre nutrição como auxiliar da recuperação cirúrgica. Oba, que assunto bem bacana. Como vai você, doutora Carla? Eu vou bem, novamente aqui, agradeço muito, gosto muito de estar aqui com vocês, né, doutor Paulo, Manu. Nós também gostamos muito de você estar acho aqui. Tá em que casa. é muito enriquecedor, realmente. Toda vez que a gente vem para cá, a gente troca muita informação, a gente recebe muitas mensagens do pessoal, né, que estão gostando. Então, estou muito feliz novamente de estar aqui. E o assunto é bem gostoso, né? O assunto é uma delícia. Muito legal. Ai, doutor Nassif, o senhor já tem nutricionista, inclusive a doutora Carla, na sua equipe há muitos anos, certo? Sim. Uhum. Geralmente, eu sei que por conta da cirurgia bariátrica, isso seria quase não, é obrigatório, né? Mas mesmo assim, nunca trabalhei sem nutricionista. Então, eu ia dizer isso, né? A gente conversou outro dia aqui, falou lá no começo, né? A gente falou sobre as dicas que pessoas tinham para viver melhor nesse ano. E a gente comentou que todas as pessoas deveriam consultar um nutricionista, porque Sim. isso faz parte, né, de cuidar. de qualidade de vida, de autocuidado, Sim. né, uma alimentação saudável. Especialmente se a pessoa precisa passar por uma recuperação, seja ela cirúrgica ou de uma doença, né? Muitas doenças vão precisar do auxílio da nutrição para uma recuperação melhor. Então, muitas vezes o nutricionista é o seu parceiro, mas não só na cirurgia bariátrica, certo? Não, todas as situações em que se exige uma intervenção médica, por qualquer doença que seja, quanto melhor nutricionalmente estiver esse paciente, melhor será o resultado. Isso é diretamente proporcional. Então, por isso que eu digo assim, não importa se é obesidade, se é bariátrica, não importa, o nutricionista é importante. Com certeza. Doutora Carla, comer bem, né, estar bem nutrido, como a gente já disse, é um dos pilares da saúde. É uma das coisas mais importantes que a gente tem para ter saúde. Quando a gente está se recuperando, então, de alguma doença ou de alguma cirurgia, que é o que a gente está falando hoje, né, como que a nutrição pode auxiliar nessa recuperação cirúrgica? E agora eu não estou falando só de cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica vai requisitar um esforço nutricional muito maior. Vocês trabalham esse paciente durante muito tempo para que ele saiba exatamente a evolução ali. Mas todas as cirurgias, elas necessitam de uma observação nutricional, certo? Sim. O ato, né, cirúrgico, ele, claro que se for uma cirurgia maior, como, por exemplo, uma cirurgia bariátrica ou uma cirurgia plástica, algo que vai requerer muito processo, por exemplo, de cicatrização, a gente consegue atuar ainda mais, né, com mais intensidade nesse processo. Mas, pensando que toda cirurgia requer uma recuperação
e requer que esse paciente esteja bem, que ele não se sinta fraco, que ele consiga fazer ali minimamente as suas atividades liberadas para aquele pós-cirúrgico, é preciso que o estado nutricional dele esteja bem, esteja bom, né? Então, como que a gente vai pensar? O que vai interferir nesse resultado dele, né? Se ele tem, por exemplo, vamos supor um paciente que opera e porventura estivesse, né? Isso dificilmente acontece, mas um paciente que estivesse anêmico, né? Então ele não vai conseguir fazer grandes transportes de oxigênio, o que vai dificultar a cicatrização dele, por exemplo, né? Porque pode retardar a recuperação. Pode completamente retardar. A gente vê às vezes casos de pontinhos que não fecham, ou pensando numa cirurgia maior, né? Tipo uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, pontos que não fecham. Então aquele paciente ele está cicatrização com carência. Fica feia. Fica feia, a cicatriz às vezes a gente pode exacerbar esse processo, ou a gente pode ver que a pessoa, por conta de estar carente de micronutrientes ali, ou mesmo de proteínas, né, ele acaba realmente retardando o processo. Ou às vezes, por um erro, né, porque as pessoas às vezes vão muito no que, o meu vizinho fez isso, a minha amiga orientou e tal, e às vezes sem esse conhecimento técnico acaba fazendo, acaba consumindo ou alimentos ou uso de chás que pioram o seu processo, né? Exemplo, nós temos ali, eu vou continuar no exemplo da cirurgia plástica, porque como é uma coisa visível, mais visível, a gente consegue imaginar mais fácil, né? Então, por exemplo, a pessoa fez uma abdominoplastia. Isso qualquer cirurgia, mas eu estou citando como exemplo ali a abdominoplastia. E ela tem um processo que existem fases ali dessa cicatrização, né? Pensando em cicatrização. Então, se eu coloco, por exemplo, chá verde, chá de cavalinho, alguns chás ou alguns nutrientes ou mesmo suplementos que eu coloco antes da hora e eu não respeito esse processo inflamatório inicial, eu prejudico essa recuperação desse paciente. E você veja, geralmente a cirurgia plástica ela é feita com objetivo estético. E você pode prejudicar o resultado desse objetivo justamente porque você não observou uma coisa que poderia ser simples. Porque assim, existe um processo inflamatório inicial, mas eu preciso desse processo inflamatório. Porque houve uma lesão desejada, né? Mas a gente precisa, então, reparar esse tecido. E todo o processo que vai acontecendo ali pelo próprio corpo é para reparar esse tecido. Só que aí, se eu vou lá e utilizo uma suplementação errada, antes da hora, exemplo, colágeno. A pessoa, às vezes, já tem um processo de fazer um queloide. Toma um colágeno. E ela ouviu falar que colágeno é bom para a pele, para cicatrização, então ela já vai Agora tomar tá na moda. Antes da cirurgia e no pós ela continua tomando. O que pode acontecer com essa pessoa? A gente não sabe qual é o processo dela. De repente ela vai fazer um queloide ou ela vai fazer uma cicatriz hipertrófica antes da hora. Peraí. Eu vou comprar um apito. Ela vai fazer sendo que ela não faria. Eu vou comprar um apito. Falou em termo técnico, eu vou apitar. Interessante. Doutor Nassif, o que é um queloide? O que é uma cicatriz hipertrófica? Mas posso falar uma coisa antes? Sim. Aí, veja, o que a doutora Carla falou é muito importante. Por que eu acho que tem... Veja, quantas vezes vocês já escutaram, todos vocês já escutaram, quando uma família vai viajar, alguma coisa assim, a família... Então, assim, o homem vai... Eu vou pôr o carro na revisão, eu vou tomar todos os cuidados para que não dê problema, eu vou planejar os nossos passeios, o que nós temos que levar. Então, assim, por que na saúde é diferente? Entendeu? Nós temos que fazer isso na saúde. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma cirurgia, nós vamos fazer um tratamento de um câncer, o tratamento de uma desnutrição. A gente tem que fazer o mesmo checklist que nós fizemos para a nossa viagem. Porque só que o carro tem um valor menor do que a nossa saúde. Muito menor. Só que a saúde, se você não tiver saúde, não adianta nada. Todo aquele checklist para você viajar. Estraga tudo. De um dia para o outro, você pode perder todos os checklist na saúde, gente. Sempre. Checklist na saúde. Então, queloide são deformações de cicatrização que faz lá uma lesão na pele. E a cicatriz hipertrófica, ela fica um pouco mais grossa, um pouco mais alta, mas é diferente do queloide. Vai depender muito do tipo de cicatrização da pessoa também. Também depende. Tem o fator da pessoa, mas tem coisas que você pode preparar ajudar melhor e fazer o checklist. Você tem que pôr óleo no carro, não tem? Então, você tem que prevenir também.
Hoje você pode fazer tratamentos preventivos para cicatriz. A doutora Carla já deu essa deixa, mas na sua observação clínica, pessoas desnutridas e que de repente precisam passar por uma cirurgia, porque toda cirurgia é um tipo de agressão ao organismo, né? Ela acaba agredindo para recuperar muitas vezes, né? Mas na sua experiência, às vezes a pessoa não teve esse tempo de preparo e ela não seguia lá um plano nutricional e precisou de uma cirurgia de emergência. As pessoas desnutridas, elas costumam ter uma recuperação mais tardia do que as que fizeram um checklist? Pode acontecer isso com frequência, mas é que são pessoas que, pela falta de uma nutrição adequada, vão responder pior àquela agressão cirúrgica, o que a gente chama resposta metabólica ao trauma isso vai cirúrgico. Tudo, então, antibiótico, tudo. Quanto mais saudável você estiver, a tendência é que você tenha uma recuperação muito melhor. Então, isso impacta diretamente. E que nutrientes, doutora, são importantes na cicatrização, por exemplo? Bom, cicatrização a gente precisa pensar primeiramente no tecido ali, né? Então, o que envolve esse tecido? Eu vou listar aqui alguns nutrientes, mas a gente tem hora para usar eles, né? Ok, então não como é o caso do colar. Não é para fazer assim, tem que fazer isso, não, né? Existem horários, por isso que a gente faz sempre uma orientação. Mas, por exemplo, quais nutrientes são importantes? Eu preciso pensar em micronutrientes, né? Que são vitaminas e minerais que têm uma função importante ali metabólica, realmente, eles vão participar desses processos, eles vão... É como se, na nossa analogia, a gente gosta de fazer muita analogia, porque fica fácil do pessoal entender. Eu preciso ter alguém que faça alguma coisa por mim, como se fossem trabalhadores ali, né? Então, essas vitaminas, esses minerais fazem isso. E aí eu preciso pensar muito em cicatrização, pensar em nutrientes antioxidantes. Então, eu vou pensar em vitamina C, eu vou pensar em vitamina E, eu vou pensar em vitamina A. Em relação a minerais, eu preciso pensar em zinco, eu preciso pensar no ferro, porque aí o ferro vai estar totalmente ligado a esse processo de formar hemoglobina. E a hemoglobina ela vai levar a oxigenação para os tecidos, então o paciente anêmico por falta de ferro, ele não vai ter tanta hemoglobina, ele não vai ter tanta oxigenação nesse tecido. Vai cicatrizar mal. Automaticamente vai cicatrizar mal, ou mais lentamente do que deveria, né? Vitamina C, ela participa da formação do colágeno dessa própria pessoa. E quando eu falo isso, é o colágeno que nós produzimos, não tem nada a ver com a suplementação, né? Eu me cortei, um simples corte, não algo cirúrgico, eu também preciso desse mesmo processo, só que em menor escala. Eu fiz um procedimento cirúrgico. Daí o organismo vai dar conta disso. Vai dar conta. Agora, até de uma cicatrização, cirurgia, ele também vai tentar dar conta, mas vai sofrer mais. Ele vai dar conta, desde que você esteja nutrido para isso, né? Existem outras substâncias importantes, como, por exemplo, o próprio colágeno, dentro do momento em que ele deve ser, né, colocado. E aí eu deixo bem claro, assim, a gente só utiliza colágeno em algumas situações no pós-cirúrgico. Ou quando eu identifico que realmente esse paciente está cicatrizando mal, então ele tem uma dificuldade para cicatrizar, e eu entro com esse colágeno antes do período. Antes de que período? 21 dias. Então, até 21 dias, eu não vou trabalhar com colágeno, porque o corpo dele vai dar conta desse recado. A menos que ele esteja apresentando uma dificuldade, tem um ponto aberto, tem alguma coisa que está vazando, alguma coisa não está normal. Aí a gente entra para acelerar esse processo. Antes disso, eu respeito os 21 dias, eu só vou entrar com esse colágeno após esse período. Deixar o corpo trabalhar. Deixa o corpo trabalhar. Mas o corpo vai trabalhar bem se eu tiver esses nutrientes, né? Aí eu tenho que pensar, por exemplo, na proteína, né? Não existe cicatrização, não existe regeneração sem proteína. E o que é proteína? São as nossas fontes animais. Aí eu me refiro às proteínas animais. Então, as carnes, o ovo, né? Carne, ela pode ser vermelha também. Ela pode ser vermelha e pode ser branca, mas a carne vermelha, ela é mais rica em ferro, então a gente vai ter um aporte melhor desse ferro ali também. Eu preciso pensar que, além dessa proteína, tem alguns, dentro ali, né, dessa proteína, eu também tenho alguns aminoácidos que formam essa proteína e que têm funções específicas, que me ajudam também nesse processo. Por exemplo, lá na carne eu vou encontrar a arginina, que abre o calibre do vaso. Então, imagine uma mangueira que, quando eu suplemento com essa arginina, com a carne ali, ele aumenta esse calibre. Então, passa muito mais sangue, oxigena mais esse tecido. Eu tenho uma facilidade em cicatrização. E aí eu posso usar ela por via alimentar, claro, mas eu também posso utilizar ela por via suplementar.
que aí eu potencializo essa ação, né? Porque aí eu coloco a quantidade que eu sei que vai funcionar, né? Claro que isso tudo a gente estuda, existe um protocolo, né, para isso. E aí junto com as vitaminas, porque nada adianta eu suplementar. Eu tenho uma proteína, tenho tudo, mas eu não tenho os micronutrientes, que são as vitaminas, que são os minerais, que fazem todo esse trabalho em conjunto. Então tem que ser nada bem completo. bobo, não é nada bobo, né, Turquinho? Chama para sua equipe quem sabe fazer a coisa certa, né? Lógico. A maioria dos seus pacientes vai acabar passando pela indicação do nutricionista justamente para ter essa recuperação melhor. Todos. Então não é à toa, né, que a gente segue pessoas que lhe adoram porque tiveram uma boa recuperação cirúrgica, né? Mas somente a dieta vai dar conta ou às vezes é necessário suplementação? Aí que está. Depende. Né? Tudo depende. Depende do da procedimento, doença, da cirurgia. Né? Se for uma cirurgia grande, provavelmente... Vou citar algumas, né? Uma abdominoplastia, provavelmente não. Porque a gente vai trabalhar também com uma dieta pensando em peso. Essa pessoa provavelmente fez isso porque, né, houve um procedimento estético ali. Então, a gente vai precisar de uma dieta mais restrita. Quando eu tenho uma dieta mais restrita, eu não vou conseguir chegar no nível ideal. Então, eu preciso suplementar. Uma cirurgia bariátrica, a mesma situação, né? Principalmente inicialmente, ali onde a gente está fazendo a evolução da dieta, o paciente primeiro, ele não pode comer, porque ele vai estar em dieta líquida, depois ele evolui, mesmo que ele já esteja na dieta sólida, a quantidade que ele consegue comer não é a quantidade que a gente precisa. Então, nós precisamos suplementar. E aí, vamos supor, uma cirurgia mais simples, algo de uma outra situação, possivelmente a dieta desse conta. Mas aí a gente fica também à mercê de outras coisas, né, doutor? A absorção dessa pessoa, como que está? O intestino dela, como que está? Será que está apto para absorver? Às vezes, vai falar não. de recuperação de cirurgia de refluxo, a gente vai falar quase como uma bariátrica, porque a pessoa vai precisar... Não, assim, ó, veja, uma hérnia, na maioria dos pacientes, não tem desnutrição. Então, você vai fazer uma cirurgia de porte como uma hérnia inguinal, como uma retirada de vesícula, mesmo a doença do refluxo. São pacientes que, assim, a própria dieta vai resolver. Dificilmente vai se ter uma intervenção. A não ser pacientes mais idosos, pacientes mais complicados com outras doenças. Agora, a gente sempre fala aqui em relação à cirurgia bariátrica, acho que vale a pena frisar para tudo. Suplementação de nutrientes e tal é diferente de medicação. Elas são necessárias, às vezes, para quase todas as pessoas. Em algum momento na vida, a gente vai tomar alguma vitamina. Sim, lógico. Auxílio de proteínas, né? Não tem problema nenhum, não engorda. Não. Tem que ser prescrito por um profissional, porque... né? Mas ela é adequada à saúde. E uma outra coisa que vale a pena dizer é que esses tratamentos, essas condutas, as intervenções que a nutricionista vai fazer são individualizadas. Não é todo mundo que vai fazer igual. Então, não é engessado, né? Não é um processo engessado. E uma coisa importante, Manu, que você comentou ali, e eu vejo que isso é uma dúvida muito frequente mesmo. As pessoas comentam às vezes... mas depois que eu comecei a suplementar B12, eu comecei a engordar. Isso não existe possibilidade disso acontecer. Porque um micronutriente, o que é micronutriente? São os nutrientes menores bioquimicamente falando, né? Então, o que é micronutriente? É vitamina e mineral. Vitamina e mineral não tem caloria. Não existe. Você pode, né, suplementar 1 quilo Muito disso pelo no contrário, seu dia. se tiver com deficiência de vitamina B12, sim, você pode começar a ganhar peso. Aí sim, né? Então, assim, não existe possibilidade de ganhar peso Essa semana por conta da eu suplementação. li uma matéria de uma pesquisa que mostrou a relação entre as deficiências de vitamina B, família da vitamina B, lá B1, B2, B12, né? Com as questões neurológicas, os esquecimentos, Parkinson, as demências, o Alzheimer, o quanto é significativo as pessoas terem deficiência e acabarem evoluindo para essas doenças. Isso então é importante a gente... E esse ponto dos problemas neurológicos, nós temos pacientes que às vezes precisam da intervenção do neurologista para se equilibrar os danos que estejam acontecendo. É importante a gente saber disso e é importante a gente tomar conta disso, né? Você sabe, doutor Nassif, que no final do ano eu tive uma queimadura importante. Eu sei, acompanhei. Tive um acidente, tive uma queimadura importante na minha coxa e acabei tendo que fazer um tratamento, ali foi bem difícil, e usei suporte nutricional justamente porque foi importante para a recuperação dessa pele.
Já tá cicatrizada, mas ainda tá manchada e tal. E por conta disso, e também por conta de ali gerou um grande estresse por dor, pela machucadura, acabei começando a perder bastante cabelo e tal. Continuo usando, por exemplo, colágeno. Né? Então, tive um suporte nutricional ali, a doutora Carla me atendeu, uma outra amiga nutricionista também me orientou ali o que fazer naquele momento, e foi bem especial para a recuperação da minha pele naquele momento. Acelerou o processo que estava doloroso e difícil da queimadura. Mas me leva a perguntar, então, doutora Carla, quando que o colágeno entra em foco, quando que ele é usado e como? Veja, colágeno eu acho que é um dos temas bem, como que eu posso chamar assim? Complexo. Não, existe uma outra palavra. Controverso, isso. O que acontece? Eu tenho uma especialização em nutrição estética, então eu atuo bastante com isso também, né? E aí eu trabalhei também com clínicas de estética, e a gente tem ali a gente estuda muito sobre isso. Então hoje o que eu posso dizer com uma certeza? A gente tem, sim, benefícios, inúmeros benefícios comprovados, muito comprovados cientificamente, com o colágeno. Só que a gente tem que saber quando eu uso, que tipo de colágeno que eu uso e para que ele serve. Nós não podemos confundir as bolas, né? Por exemplo, se eu quiser melhorar a minha massa muscular, se eu quiser trabalhar o meu músculo, não vai adiantar eu usar colágeno, porque ele não tem afinidade para este tecido. A afinidade do colágeno, ela é mais pensando nessa questão. Não só estética, né? Não é só estético, porque a gente trabalhar a qualidade, a firmeza, o tônus da pele não é só estético, né? A gente tem funções importantes ali, inclusive motoras. Mas, por exemplo, quando eu penso, então, em área muscular, eu preciso pensar em proteína, uma proteína mais completa. A gente poderia citar o exemplo, né, usar colágeno ou usar whey protein. Usaria o whey protein. Se fosse a situação muscular que eu quero. Durante a queimadura, ela me receitou os dois. Os dois. Whey protein e colágeno. Aí, por que a gente faz isso, né? No teu caso, a gente vai avaliar como está o teor proteico da dieta dessa pessoa. Por quê? Imaginem que a diferença entre um e outro é como se fosse o seguinte. O nosso corpo é como se ele precisa ser montado como se ele fosse uma parede. Essa parede, para eu colocar um tijolinho em cima do outro, é como se fosse a tua proteína. Então, você precisa ingerir a proteína para você ter uma estrutura. Uma estrutura que vai crescendo, um tijolinho em cima do outro. Adiantaria eu ter esse tijolo sem eu ter aquela massa, que eu não sei o nome, rejunte, que vai no meio? É rejunte? Eu não entendo. Eu não sei o nome daquilo, mas o que vai no meio que segura um tijolo assim... O fibroblasto? Não, ela está falando de da construção da parede mesmo. Eu não sei o nome cimento. daquilo. Algo assim, né? Então, aquilo que segura... nós somos péssimos nisso. Ainda bem que a gente está na nossa área, né? Aquilo que segura esse tijolinho um em cima do outro, né, para ele dar aquela firmeza e aquela estrutura ficar firme e ela não pender nem para um lado nem para o outro, a gente pode dar o exemplo que é o colágeno. Então, o meu tijolo... Não adianta só botar minha proteína. Tijolo, tem que segurar. O que está segurando e dando aquela estrutura, a forma que eu quero e a firmeza, eu posso dar o exemplo que é o colágeno, por exemplo, lá o nosso colágeno tipo 1, porque tem diferenças. Recuperação. Então, quando eu penso lá na cicatrização e aquilo que a gente fez no seu caso, era porque o teor proteico do dia não atingia o que teria que ser. Quando eu tenho uma lesão no tecido, a minha demanda de proteína aumenta. De repente, essa pessoa come o equivalente a, exemplo, 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Quando eu tenho um trauma, que é essa ferida, essa situação ali para regenerar, eu preciso aumentar esse teor. Então, eu vou trabalhar com 1,5 grama. Queimaduras, a gente trabalha de 2 para cima. Aí depende, né, você evoluiu da muito quantidade. bem da sua queimadura. Evoluí, mas também ela me deu dose de colágeno de resgate logo de cara, depois foi me uma bomba para outras coisas, fiz uso de proteína, mas segui direitinho.
Seguir direitinho. Então, e o que a evoluir gente bem. fez ali? Nós aumentamos a proteína diária para que você tivesse esse tecido chegando proteína ali para regenerar esse tecido. Dá e condição para que ele se tivesse recuperar. uma qualidade desse tecido. Quando a gente fala em colágeno, então, a gente tem que pensar mais em tecido conjuntivo. Por isso que tem mais afinidade com pele, com cabelo, com unha, né? Então, a gente tem que saber diferenciar. Se alguém chegar para você e falar, colágeno não funciona para quê? Para a pele ele funciona muito bem. Agora, se eu for pensar em colágeno E para meu também tem que músculo, também saber qual tipo de colágeno Qual tomar, né? tipo, Não é isso. assim sair lá e na farmácia comprar e sair tomando. Isso, aí um colágeno tipo 2 é mais um colágeno que tem afinidade para as articulações, para as nossas cartilagens. Então Gostoso, eu não vou é? utilizar nessas situações. Sim, mas... E aí tem o colágeno tipo 1, que é esse que nós estamos falando. Não é gostoso. Viu? Mas aqui Mas tem funciona. uma informação importante, uma dica importante. Tem que ser prescrito por quem domina o assunto. Então, Isso. não é? Né? Porque daí ele a falou Você tudo. queria lembrar. O quê? Argamassa. Era Argamassa. isso aí. Argamassa. Argamassa. É isso. Tá vendo? A gente aprende mais coisas durante a noite. Vamos lá. Vamos lá. Eu não falei que era interessante, doutor? Muito Eu interessante. falei que sempre vale a pena olha, convidar a doutora Carla eu pra vou tá ter aqui. vou ter que ler mais uma vez esse livro ainda, Ah, que bom. tá bom? Que Vamos bom. reler de novo. Obrigada, doutora Carla. É sempre muito bom tê-la aqui. A gente sempre aprende muito, é sempre muito interessante. E não é à toa que a nossa audiência aumenta muito quando ela vem. É verdade. Que Você legal. sabia disso? Não sabia, É verdade, vocês não me é verdade, contaram. Aí, ó, é verdade. entendeu? Então, até Que como, se a gente estivesse ganhando para isso, até como marketing, a doutora Carla é nossa Pois garota é. propaganda. Me chame mais vezes. Acho que vamos fazer uma foto juntos hoje para ver se eu... Vamos fazer, para ver se a gente bomba, né? Eu quero... Pessoal- o Como pessoal se pode ajudar a os dois gente, né? estivessem precisando. Nenhum dos dois precisa disso, porque eles já são sempre extremamente bem conhecidos. É sempre muito bom, eu agradeço mesmo. Eu gosto muito de estar aqui. E assim como a gente também passa o nosso conhecimento, né, para o pessoal, a gente também aprende muito. A Eu gente já aprende tenho- com as perguntas, aprende com a nossa troca, né? E Eu já ficou uma tenho- dica aqui. Eu já tenho o próximo tema para ela. Então, e ficou uma dica aqui que eu tenho certeza que atiçou algumas pessoas lá. Ela é Mandem especialista em perguntas. nutrição estética. Mandem perguntas para gente. E isso interessa muita gente, né? Muito. Então, eu me despeço aqui lendo o versículo 3 do Salmo 126, que diz assim: Coisas grandes fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Que nós Amém. possamos ser gratos pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nós. Você acordou hoje? Você tinha água para beber? Você tinha uma casa para morar? Você tem família? Você tinha o que comer? Grandes coisas você recebeu do Senhor hoje. Muitas pessoas não têm esse privilégio. E nós temos e temos que agradecer. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se você está nos ouvindo pelo Spotify, é porque você tem acesso a essas redes. Então, agradeça por isso. E eu sou muito grato por ter vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Eu sempre aprendo muito. E sou muito grato pela sua presença. Muito obrigada. Novamente, a gente está aqui, Tá aqui. muito feliz em encerrar. Eu quero agradecer mais uma vez você, doutora Carla. Eu E- tenho um agradecimento especial, Ai, que bom. porque Vamos lá. esse mês eu faço 3 anos de Instituto Paulo Nassif. Olha que maravilha. Então a gente está Não, comemorando mas você aí tem que frisar que nós já trabalhamos juntos desde antes. a época da faz Clinipan. tempo. Então, Mas foram eu 4 acho que anos do vale uma Clinipan. comemoração. Grandes coisas fez o Senhor por Grandes nós. coisas Trazer fez a o Senhor. Carla para junto de nós. É sempre muito bom. Parabéns. Eu sou muito É um grata. privilégio para o Instituto te ter lá. É muito privilégio para mim estar lá e estar aqui com vocês também. Muito E aos obrigada. nossos amigos, estamos à disposição. Mandem perguntas, aquilo que a gente não sabe, nós vamos procurar, mas vamos te dar uma resposta. Excelente semana e abençoada para você. Nós nos encontramos na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.